O nome do Senhor. Em outras traduções, no finalzinho, eu vi que dizia assim: a igreja crescia, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, e a igreja crescia, né? E também em outras traduções, a igreja agregava-se. Louvado seja o nome do Senhor. E algo me chamou a atenção aqui na história desse grande personagem bíblico, louvado seja o nome do Senhor, é que esse homem por nome Barnabé, louvado seja o nome do Senhor, ele era levita, né? Alguns irmãos são conhecedores que o levita ele não possuía herdade, o levita ele não possuía uma porção, né? A Bíblia fala até que a porção do levita era a parte que lhe cabia, a mesma parte do Senhor, né? Ele não podia ter uma outra herança como os outros povos, né? E Barnabé ele era levita, louvado seja o nome do Senhor. E ele faz algo aqui na história dele que me deixou muito pensativo sobre a sua atitude, né? Barnabé ele vende aquilo que ele tinha e provavelmente aquilo que ele tinha, a sua herdade, os seus bens, não era dele, podia ser da sua esposa, né? Mas a questão é que ele vende a sua herdade, ele vende tudo que ele tem, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele faz algo que me deixou muito pensativo, louvado seja o nome do Senhor. Ele pega aquele valor total de tudo que ele vendera, dos seus bens, e ele deposita aos pés dos discípulos. Ele não pegou só metade daquilo que ele vendeu, não. Ele pega o valor total daquilo tudo e ele deposita aos pés dos discípulos, louvado seja o nome do Senhor. E eu começo a extrair daqui algumas lições para a minha e para a tua vida, características da vida de Barnabé, que podem fazer até mesmo hoje em dia a nossa fé ser maior, que pode fazer até mesmo o nosso corpo espiritual ser renovado nessa noite, com a lição que eu vou extrair. E quero que essas lições se apliquem na vida dos irmãos também, para que os irmãos possam crescer no conhecimento, na graça do Senhor e acerca das suas promessas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, tirando algumas qualidades de Barnabé, a Bíblia diz aqui 3 coisas nesse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem bom, ele era um homem do bem. A primeira coisa. A segunda coisa, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a terceira coisa, a Bíblia diz que ele tinha fé. Glória a Deus, aleluia. E com isso as pessoas se agregavam, com isso as pessoas se aproximavam com tudo aquilo que ele fazia. E eu vou já dizer porque as pessoas se aproximavam. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei me perguntando por que essa passagem titula Barnabé como um homem bom. Eu fiquei me perguntando o que quer dizer um homem bom, ou um homem do bem, em outra versão. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira lição que eu tiro da vida de Barnabé é que Barnabé ele era um influenciador. A obra do Senhor ela está precisando de influenciadores como Barnabé. Você percebeu que Barnabé ele vendeu tudo aquilo que ele tinha e ele deposita aos pés dos discípulos. Ou seja, ele não fica falando que vai fazer isso ou que vai fazer aquilo e que os irmãos devem fazer isso. Não, ele vai lá e faz. Ele era um influenciador.
Você pode ver na história que pouco tempo depois, os irmãos daquela época começaram a fazer a mesma coisa que Barnabé fez também. Eu sei que teve aquele casal lá que se aproveitou disso e fez maldade, vendeu aquilo que eles tinham e disseram que eles tinham vendido por tanto, sendo que eles mentiram e o Espírito Santo matou eles. Esse é um caso à parte. A questão é que ele começou a influenciar outras pessoas, e as pessoas começaram a ser influenciadas pelo exemplo de Barnabé e fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele incentiva, ele incita aquelas pessoas a fazerem aquilo também. Eu tenho certeza que naquele tempo as pessoas contribuíam com ofertas na obra do Senhor. A questão é que Barnabé foi o primeiro a fazer o que fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ele depositou ali aquela oferta aos pés dos apóstolos. Esses são os chamados influenciadores. Eu quero te perguntar nessa noite: será que você está influenciando pessoas através do seu testemunho? Será que aquilo que você faz durante o dia, seja no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, está influenciando, está instigando, está estimulando pessoas a fazerem aquilo também que você faz? Será que o seu testemunho está falando mais alto na vida das pessoas? Será que essa mensagem que é o seu testemunho você está conseguindo passar para as pessoas de maneira intensa, para que elas conheçam Jesus na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro-me agora quando eu era de uma outra congregação na Zona Norte, e quando eu comecei a participar daquela congregação, e aí eu tinha aquele cinto suspensório, que eu ia para a igreja com eles, com aquele cinto suspensório eu começava a usar, e lá naquela igreja não tinha jovens, e quando começou a chegar os jovens, eu ficava servindo ali na igreja, trazendo água, não tinha muito obreiro, e eu ficava ajudando o dirigente, e com isso eu fui vendo que aqueles jovens que estavam chegando, eles começaram a seguir o mesmo exemplo, viam de cinto suspensório, queriam estar empenhados na obra de Deus. A questão é que a igreja começou a encher de jovens, louvado seja o nome do Senhor, e hoje a congregação lá está cheia de obreiros jovens, porque eles foram influenciados, louvado seja o nome do Senhor. E muito mais que isso, precisamos nos nossos dias de hoje de influenciadores, como Barnabé, louvado seja o nome do Senhor. A obra do Senhor não precisa de pessoas que ficam só dizendo faz isso, faz aquilo. A obra do Senhor precisa de pessoas que vão lá e façam. Louvado seja o nome do Senhor. Por um exemplo, em vez de mandar alguém pregar, vá lá e pregue você. Ao invés de mandar alguém orar, vá lá e ore você. Louvado seja o nome do Senhor. Tome uma atitude. Ao invés de ficar mandando alguém estudar, vai lá e estude a Bíblia você. Ao invés de ficar mandando alguém para a vigília, vá para a vigília você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem gente que diz, não, eu não vou aos cultos porque ali dá pouquinha gente. E aí tem outros tipos de pessoas que dizem assim, não, eu vou para o culto sim, porque a minha salvação não depende da quantidade de pessoas que dá ali. A minha salvação é eu que vou ter que dar conta dela. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que instigar a vida de muitos, dar exemplo, ser um influenciador na sua geração. Louvado seja o nome do Senhor, assim como Barnabé foi. Essa é a primeira lição que eu estou extraindo da vida de Barnabé. Espero que você nunca esqueça essa lição, que ela seja aplicada na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A segunda lição que eu tiro de Barnabé é que quando ninguém acreditava em uma pessoa, ele acreditava. Olha em Atos capítulo 9,
o versículo 26 e o 27. Quando Saulo havia se convertido, louvado seja o nome do Senhor, e quando ele aparece lá em Jerusalém, no meio dos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, quando ele chegava talvez no culto, lá no meio dos irmãos, no meio da reunião, os irmãos tinham um pouco de temor, quem sabe, os irmãos se escondiam de Saulo, os irmãos ficavam, como diz no nosso linguajar, meio cabreiro, os irmãos se evadiam, porque temiam que Paulo estava ali apenas se fingindo, que Paulo estava ali apenas para notar, para perceber aqueles que professavam a fé cristã, porque outrora Paulo, antes de se converter, tinha mandado para prender aqueles que serviam a Deus, para colocar em cadeias, em prisões, aqueles que serviam a Deus. E as pessoas não acreditavam na chamada de Paulo quando ele se convertera. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha a lição que eu aprendo da vida de Barnabé aqui. Enquanto muitos não acreditavam na chamada de Paulo, Barnabé disse: eu acredito na tua chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Alguém que acredita no teu ministério, alguém que acredita na tua chamada, alguém que acredita em você. Louvado seja o nome do Senhor. E se não tiver, Deus levanta um Barnabé na tua frente para acreditar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi Barnabé que quebrou as barreiras, louvado seja o nome do Senhor, da rejeição. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Isso contribuiu muito, porque mais tarde Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Gentios são todos aqueles que não são israelitas. Estes são gentios, louvado seja o nome do Senhor. E serviu também para crescer a fé do irmão Paulo, louvado seja o nome do Senhor. E aí quando Barnabé decidiu dar um voto de confiança para Paulo, porque ninguém confiava, ninguém acreditava no seu chamado. Eu imagino os irmãos lá dizendo assim, porque Barnabé era o líder, talvez daquele ministério, era o pastor, era o dirigente, a questão é que ele estava na frente. A questão é que ele estava na frente daquele trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas então começaram a talvez falar assim: não, se o pastor Barnabé disse que a gente devia dar uma chance para Paulo, quem somos nós para não dar? Se o pastor Barnabé mandou a gente ajudar Paulo, quem somos nós para ir contra a palavra dele? Porque a palavra de Barnabé tinha um peso, era uma palavra assim, digamos, conceituada, porque ele era o líder. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre tem um Barnabé que vai acreditar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que muito olhe para você e não dê nada por você, não acredite em você. Por mais que alguém olhe para você e diga: ah, esse aí vai cair, eu conheço a vida dele, ele não se firma, mas se manda na igreja, na outra ele não está mais na igreja, eu sei que ele vai cair. As pessoas não acreditam umas nas outras, mas Deus vai levantar um Barnabé na tua frente. Ele vai acreditar em você, ele vai ajudar você a prosseguir nessa lida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E essa lição que eu aprendo da vida de Barnabé. E tem uma terceira lição também, que eu aprendo com Barnabé, é quase a mesma que a segunda. A terceira lição que eu aprendo é quando ninguém enxerga valores em você. Barnabé enxergava. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas,
até mesmo dentro da casa do Senhor, que só sabe olhar para o outro irmão com olhar de crítica, com olhar de autocrítica para o irmão, só sabe enxergar os efeitos do irmão, não sabe ver as qualidades. Ei, eu vou te dizer uma coisa, quem sabe que se tu olhar para o irmão e começar a perceber as qualidades dele, você verá que ele tem muito mais qualidade do que defeito, e que as qualidades são melhores que os defeitos, e que dá para aperfeiçoar essas qualidades. Foi isso que Barnabé fazia, era isso que ele fazia, por isso que a Bíblia diz que ele era um homem do bem. Isso é ser um homem do bem, isso é ser um homem bom, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 11, o versículo 22, 25 e 27, que Barnabé fora enviado pela igreja de Jerusalém para assumir a presidência lá em Antioquia. E sabe de quem que Barnabé se lembra? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai para Gálatas capítulo 2, o versículo 1. Quando Paulo estava esquecido, e segundo a história fazia aproximadamente 10 anos que ele estava ali esquecido, de escanteio, estava no anonimato, fabricante de tendas. Quem sabe ele estava lá fabricando as suas tendas, louvado seja o nome do Senhor, esquecido pela igreja, jogado pelo canto. Mas se todos esqueceram de Paulo, Barnabé não esqueceu de Paulo, porque quando ele assumiu a presidência da igreja lá em Antioquia, a primeira pessoa que ele lembrou foi de Paulo, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse assim: eu vou buscar Paulo, esse moço é bom obreiro, esse moço é servo, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho ciúme do ministério de Paulo, eu não tenho rivalidade com Paulo. É dessas coisas que a obra de Deus precisa, de pessoas que não vejam é o outro irmão que prega como concorrente, como rival. Nós estamos no mesmo barco, não precisamos ter inveja do irmão, só porque Deus usa ele de uma maneira diferente que a minha. Deus, ele tem multiformes de agir, ele pode agir na vida do irmão de uma maneira diferente que ele pode agir na sua vida. A questão é que ele vai te usar da mesma forma, a questão é que você pode ser cheio da mesma forma. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há espaço para todo mundo. A seara é grande. Cada qual pode fazer a sua parte. Cada qual pode fazer algo na obra do Senhor. A questão é que quem quer, é que muitas vezes as pessoas que ficam só falando da vida do irmão, é porque não quer ser religioso, quer dizer que sabe da Bíblia, e só sabe apontar os erros de A e B, mas não consegue ser um cristão verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. E Barnabé enxergou naquele momento em Paulo, um obreiro, e talvez até um pastor para aquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E quem era Paulo estava esquecido, desprezado pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E só quem já passou por rejeição sabe o que é ser rejeitado, esquecido. Você está ali na casa do Senhor e às vezes o pastor não te olha. Eu não estou falando do pastor, eu só estou fazendo uma analogia. Muitas vezes você vai passando na rua, o irmão vai passando de carro, ele faz que nem te olha para não te dar carona. Às vezes você está na igreja, o irmão, ele nem te cumprimenta, com medo de você emprestar um dinheiro dele, com medo de você pedir uma ajuda. Isso é um anonimato, um desprezo, e só quem passou por isso sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tem os seus Barnabés, e Ele vai colocar Barnabé na tua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu fosse você, eu fazia algo, abria a tua boca e dava glória a Deus, porque quanto mais rápido tu dá glória a Deus, quanto mais
mais glória tu dá para cima, mais Ele manda a tua vitória, mais Ele vai te encher nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O seu ministério não acabou, o seu ministério vai continuar. Você ainda tem muita coisa para fazer na obra do Senhor. Por mais que você se ache incapaz, mas você ainda tem lenha para queimar na obra do Senhor. Não se desespere. Você que está dizendo, eu já fiz muita coisa, você ainda tem muito o que fazer na obra do Senhor. Vamos abraçar essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Barnabé prefigurava a característica que o Cristo teve. Quando todos desistem, eu ainda insisto. Louvado seja o nome do Senhor. Aí olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 15, o versículo 36 ao 39. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que Marcos, João Marcos, conhecido também, tornou-se cooperador juntamente com Paulo e Barnabé. Mas apenas duas cidades à frente aconteceu algo com Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele simplesmente perdeu aquele vigor, ele perdeu a vontade, ele perdeu o ânimo que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. E ele voltou para Jerusalém, porque Atos 13, versículo 13, louvado seja o nome do Senhor, relata que eles foram para Jerusalém. E talvez quando ele quis voltar novamente para acompanhar a Paulo, louvado seja o nome do Senhor, Paulo disse assim, acompanhando o raciocínio daquilo que a gente se lê no contexto da história de Paulo com Barnabé: eu não quero mais você foi para outro ministério, eu não preciso mais de você pulou a cerca, estava em outra igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que a Bíblia não chama Paulo de homem bom,